Fala, fala, investidores audaciosos! E nesse vídeo você vai aprender 4 pontos principais para considerar Bitcoin um dos ativos da sua carteira de investimentos e por que ele é tão importante para a sociedade no geral. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar no vídeo o que você achou desse vídeo, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, que ajuda muito o canal e mais pessoas conhecem todo o conteúdo que tem aqui, que é de extrema importância. Mas vamos direto ao ponto, né? Por que Bitcoin deve ser considerado uma parte da sua carteira de investimentos, né? Muitas vezes, quando nós estamos entrando nos estudos dos investimentos no geral, né, em bolsa, quando você aprende a guardar mais dinheiro, começar a investir parte desse dinheiro, você conhece um conceito chamado de diversificação. Porque dessa forma, diversificando o seu patrimônio, você é capaz de diluir o seu risco de perder dinheiro. Em que, vamos supor, se um setor, você investe em dois tipos de setores, e um setor se beneficia, mas o outro se prejudica, você, de certa forma, balanceia a perda de um com o ganho de outro. Mas, além dessa divisão de setores, você chega num ponto em que você tem que diversificar por países, porque países diferentes se comportam de formas diferentes, em que o país Brasil tem uma liberdade econômica X e os Estados Unidos têm uma liberdade econômica Y que facilita mais o seu crescimento, assim como no Brasil dificulta mais. Então, dessa forma, você não fica exposto a apenas um tipo de política. Você não fica exposto apenas a um tipo de, como é que eu posso dizer? Empreendedorismo, de certa forma, em que se um é mais difícil de crescer, assim como se um der errado, o outro, você tem uma parte do seu patrimônio no outro, que guarda, assim, te deixa mais seguro com relação ao seu patrimônio. E o Bitcoin, para quem começou agora, conheceu essa criptomoeda agora, e já conhece, né, o que é blockchain, o que é que o Bitcoin resolve, quais são as características do Bitcoin. Se você ainda não conhece, tem vídeos aqui no canal que eu vou deixar na descrição para que caso você queira conhecer, porque para entender o que eu quero falar aqui, você tem que conhecer. Mas, de certa forma, blockchain é uma rede descentralizada que dentro dela tem o Bitcoin, que você consegue fazer transações para o mundo inteiro, sem nenhum tipo de regulação estatal ou governamental. Mas esse é um resumo rápido, caso você queira se aprofundar, tem os links na descrição. Mas para quem está vindo desses investimentos de fora, o bom é entender que com o Bitcoin você está diversificando não por país, mas de certa forma você está tirando o país do seu dinheiro. Porque os países, eles são regidos por moedas centralizadas, que, por exemplo, nos Estados Unidos é o dólar e no Brasil é o real. E dependendo de como funciona a política monetária desses países, o real ou o dólar vão se valorizar ou se depreciar perante ao poder de compra. Porque o poder de compra é diferente do real dólar ou dólar real. Então, a política monetária desses países, elas variam com o tempo. O Brasil sempre teve muitos problemas com isso, tanto que o Brasil ele já mudou de diversas moedas várias vezes por problemas de hiperinflação. O real tem sido o mais assertivo dessa forma e mesmo assim, ainda desde sua criação, já perdeu mais de 85% do seu valor. E continuando, a política monetária dos Estados Unidos é diferente, mas ela muda de acordo com a situação, caso necessário. Só que existe um termo principal que está dentro dessa política monetária, é que todas elas são inflacionárias. Então, elas perdem valor durante o tempo. Já o Bitcoin, ele, além de
não depender de políticas monetárias feitas por pessoas que variam de acordo com a situação, ele tem uma característica que ele é deflacionário, ou seja, cada vez menos será emitido bitcoins. E dessa forma, como ele é descentralizado, ele não tem um dono que pode mudar suas regras, você está tirando qualquer país do seu dinheiro, qualquer tipo de instituição centralizada, seja Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela, qualquer um. Então, você diversificar em Bitcoin já é uma forma de você tirar o país do seu dinheiro. E o segundo ponto é a privacidade. Geralmente nós não pensamos tanto em privacidade por relacionar isso muito com criminalidade, com lavagem de dinheiro, mas nem sempre é assim, porque muitas vezes países com sistemas ditatoriais, eles querem controlar muito a moeda para benefício próprio, único e exclusivamente. Como a China está fazendo com o Bitcoin, que ele está querendo banir qualquer tipo de transação com criptomoeda. Na verdade, baniu e quer controlar todo o sistema. Mas a privacidade que o Bitcoin te traz, ela é muito alta, porque a partir do momento que você tem Bitcoin, dentro de uma carteira que você tem as chaves privadas, você tem um ativo que é puramente seu, não passou por ninguém, e que, se você quiser, não passa por ninguém. Então, como uma parte da privacidade, o Bitcoin ele é muito importante e ele não tem como banir. É tanto que eu estava no Twitter e vi uma tabela muito interessante, que lista, na verdade, as vezes que o Bitcoin foi banido na China, que desde 2013 foram 7 vezes, então não tem sido tão efetivo, e que relaciona com o preço da época que ele foi banido. Vou até mostrar aqui para vocês. Aqui, o primeiro banimento foi em 5 de dezembro tá ao contrário porque está em inglês, né? 5 de dezembro de 2013, o preço do Bitcoin era $1.153. E desde aquela época, o Bitcoin ele já se valou 3.623 vezes. A segunda vez foi 11 de setembro de 2017. O Bitcoin valia $4.127, $122, desculpa. E desde lá subiu 941%. A última vez antes do dia 24 de setembro foi dia 21 de maio, em que o Bitcoin estava $37 mil. E ele se valorizou 15% desde aquela época. A última vez, 24 de setembro de 2021. E até agora, ele tem se movimentado de forma lateral e não tem sido nem positivo nem negativo. Então, vemos que banir o Bitcoin é quase impossível. É tanto que há um exemplo de que na Nigéria foram banidas essas transações, muito parecida com a da China. E a Nigéria é o país com mais transações em P2P, ou seja, entre pessoas do mundo. O terceiro ponto é que o Bitcoin ele é uma rede imutável e que até hoje ele ficou inativo por apenas 14 horas. No mundo não existe um ativo que tenha ficado de pé por tanto tempo. Que se for calcular, o Bitcoin ele ficou de pé por 99,98% do seu tempo. E caiu, foi desligado, de certa forma, por apenas 2 vezes. Em 2010, no início, e a última vez em 2013, que eu vou mostrar também aqui para vocês. Aqui, no site Buy Bitcoin Worldwide, ele lista as 2 vezes que ele foi desligado e o tempo que ele está de pé. Então, o Bitcoin, ele com um ativo puramente digital, e ele se tornou quase irhackeável, porque para hackeá-lo, você teria que quebrar a criptografia que hoje é utilizada no mundo inteiro. Existem coisas muito mais importantes, como códigos de bombas, criptografia de bancos. Então, a rede em si, ela é quase irhackeável. E o quarto ponto é de que o Bitcoin ele é um ativo 100% escasso, em que, a partir do momento em que forem emitidas todas as moedas de Bitcoin,
não existirão mais emissões, pois a política monetária do Bitcoin funciona dessa forma e que não tem como mudar como essa rede funciona. Então, ele se torna até mais escasso que o ouro, porque para conseguir, nós não sabemos quanto de ouro tem na Terra. E mesmo que saibamos, esse ouro ele não é limitado, porque existem meteoros de ouro, asteroides de ouro. Então, basta ter um incentivo econômico compatível para que essas minas de meteoros sejam mineradas. E o Bitcoin, independente do que aconteça no universo inteiro, só vão existir as 21 milhões. Então, considerar o Bitcoin como um ativo para a sua carteira de investimentos é muito importante para entender o que é que esse ativo ele é capaz de fazer com a sociedade, de tanto tirar o país do seu dinheiro, quanto te dar privacidade para o seu próprio dinheiro, você ser seu próprio banco, em que a partir do momento em que você guarda seus bitcoins em uma carteira, eles são 100% seus e é impossível confiscá-los. Ele é um ativo que está dentro de uma rede, ele é uma rede, na verdade, que só ficou inativo por apenas 14 horas desde seu surgimento, ou seja, 99,98% do seu tempo ele ficou ativo, e ele é um ativo 100% escasso, em que é impossível de mudar essa escassez dele. E dessa forma eu finalizo o vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal caso você tenha gostado. E até o próximo vídeo.